grande. E depois, no final da ceia, você volta a cantar. Oh, glória! Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. De novo. Amém? Deus, aleluia. Coisa boa, gente. Fala de Deus é bom. Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Queria trazer um agradecimento muito especial a todo mundo que trabalhou no evento de ontem. Gente, que coisa bonita, viu? Foi muito bom, eu sei que foi muito trabalhoso, cansativo, uma dedicação muito grande. Qualquer evento que for fazer na igreja precisa da dedicação dos irmãos demais. E são poucas pessoas, mas olha, sinta-se realmente feliz, porque o trabalho foi muito bom. Parabéns. Parabéns a todos que colocaram a mão a fazer alguma coisa. Que coisa extraordinária. Muito bom. Amém? Todo mundo encontrou Filipenses capítulo 2? Amém. Queria ler os versos 17 e 18 para que a gente pudesse falar sobre a mensagem de hoje. Filipenses 2, verso 17 diz assim: contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta juntamente com o sacrifício e os serviços provenientes da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós. Pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhar-me nesse júbilo. Muitas versões alegrai-vos, outras vezes eu digo alegrai-vos no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. A tua palavra é espírito e vida, ela há de ministrar no nosso coração mais uma vez. Nós precisamos tanto dela, Pai. A saúde que nós buscamos, a alegria que buscamos, aquilo que precisamos está em Ti, na tua palavra. A instrução do Senhor aos nossos corações é de fazer a diferença. Pai, abençoa a minha vida, que fala dos meus irmãos que ouvem, que a tua palavra possa nos direcionar mais uma vez nessa noite, nos corrigir, nos abençoar, nos animar em amor, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Amém. Meus irmãos amados, a vida da gente já é cheia de tantas lutas, de tantas dificuldades, mas quando a gente olha ao redor, se nós olhássemos ao redor, nós íamos ver que nós somos tão privilegiados. Nós temos uma casa, uma família, nós temos um lugar. Eu imagino que todos aqui hoje pelo menos uma refeição fizeram. Estou certo? Amém? Amém. Você falou com alguém hoje que olhou para você, alguém que tocou na sua mão, te abraçou. Nós temos alguém. Às vezes nós temos tantas coisas, a gente olha para o que não tem, reclama. O ser humano, ele tem um defeito gravíssimo. E assim, se à luz da palavra de Deus nós aprendêssemos alguma coisa, nós não seríamos murmuradores, porque o único pecado que deixou o povo fora da terra prometida não foi adultério, não foi engano, não foi roubo, não foi porque desejou coisas dos outros, foi murmuração. Os murmuradores pararam no meio do caminho. E às vezes a gente perde essa alegria de viver e reclama de tudo. E aí, o nosso irmão Paulo, ele está escrevendo a carta mais alegre da Bíblia, na prisão, preso. E ele está escrevendo para a igreja de Filipos 4 capítulos de alegria pura, falando das tristezas, das tribulações dele, das lutas, mas da alegria que se sente no Senhor, de trabalhar para Cristo, de viver uma vida agora na presença do Senhor. Então eu queria te desafiar a aprender algumas coisas com as dificuldades. Eu comentei aqui ontem com o pessoal que eu voltei de viagem na quarta-feira à noite, cheguei em casa, e aí o meu carro estava funcionando, estava sem bateria. A luz esqueceu, a luz do carro, alguma coisa lá no rádio, e a bateria esgotou. Aí eu liguei para uma pessoa no dia seguinte, que ele veio de manhã, uma loja mandou uma pessoa vir em casa para substituir a bateria. E quando ele chegou, foi trocar a bateria, ele estava mexendo lá na bateria, e eu falei assim: carro velho dá tanto problema, né? Aí ele olhou para o carro, olhou para mim e falou assim: moço, eu estou orando há tanto tempo para comprar um 97, isso aqui é uma máquina. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, falei: meu Deus, como eu sou xarope. Porque, irmãos, a gente só olha para o que não tem, a gente não consegue agradecer a Deus pelo que tem.
Nós deveríamos ser gratos todos os dias ao sentar e comer aquele pãozinho com margarina simples. Você não tem frios em casa, não tem queijo, não tem presunto, não importa. Sabe, a gente reclama. Então, à luz da palavra de Deus, eu queria investir uns minutos com você falando sobre a alegria de viver, a alegria da caminhada. A nossa caminhada hoje é com Cristo. Pelo menos a minha é amém? Amém. Então, vamos ver o que o nosso irmão Paulo aqui é para nós referência também. O que ele fala que é viver com Cristo, viver com Jesus. Essa é a carta mais desafiadora, talvez, das Escrituras para quem vive reclamando, porque ela diz que a gente deve pular de alegria todo o tempo, dizer que está alegre, viver em alegria mesmo com dificuldades. Ela pode ser dividida em 4 partes. A primeira parte fala da alegria na aflição, quando você está num período mais difícil da sua vida. E mesmo assim, você pode se dizer assim: eu me alegro no Senhor. Capítulo 1, leia comigo aí, capítulo 1, verso 1 em diante. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós, em todas as minhas súplicas em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou em vós uma boa obra há de concluir até o dia de Jesus Cristo. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já sendo participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, está falando de prisão, de cadeia, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, e com a terna misericórdia de Cristo, suplico em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento de todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto que vem esse por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Olha, ele está preso, mas está dizendo, serviu de progresso para o Evangelho, de tal maneira a ficar evidente que toda a guarda do palácio, e para todos os demais que estão aqui, que é por causa de Cristo que estou na prisão. O homem está preso, gente, e ele está dizendo assim: eu me alegro com vocês, e estou feliz que vocês estão juntos comigo na minha prisão. E ficou claro agora na prisão, para todos que me prenderam, para a guarda, para todos que estão aqui, a minha fé e o meu amor ao meu Deus. A gente por qualquer coisa reclama, irmãos. Nós temos uma facilidade para achar que tudo está ruim. Parece que o mundo conspira contra nós. E se o cara for crente, então você sabe, o crente tem mania de Satanás, né? A maioria fala mais do capeta do que de Jesus. Tudo é o inimigo, tudo é o inimigo, tudo é o inimigo, tudo é o inimigo. Meu irmão, o inimigo não tem poder contra a nossa vida. Amém. Ou não, ou você é de Cristo. Porque se Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos, se todo o poder foi dado a Jesus nos céus, na terra e até embaixo da terra, não sobrou poder para Satanás, me perdoe. Então a gente precisa entender, viver uma vida correta e saber que as dificuldades fazem parte da nossa vida. Saí daqui, eu estava feliz demais, gente. Cheguei em casa, dei uma tremedeira, e eu subi para o quarto de novo com calafrio. Não é possível terceira dengue em menos de 2 meses, não pode ser. Passei mal à noite, acordei no meio da noite, febre. Faz parte da vida. Às vezes só precisa estar vivo para ter um problema desse. Agora, se a gente não entende, vai ser ataque. Isso aí só pode ser. Foi só fazer uma coisa na igreja, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, o inimigo se levanta. Eu tenho que ter raiva dessas conversas, quando eu ouço alguém falando essas coisas, porque a gente dá um poder para o capeta que ele não tem. Então faz parte da nossa vida as dificuldades, irmãos. O crente perde o emprego, o crente às vezes fica doente, fica sem grana, chega os boletos para pagar na casa do crente. Você sabia, né, que tem aqueles bichinhos que não apontando a gente? Chega também, não é? Então, mas nós precisamos aprender a viver, desfrutar da nossa vida com alegria mesmo nas aflições. O homem está preso e está dizendo assim: olha, essas cadeias aqui servem como testemunho. Testemunho.
para todos que estão ao meu redor. Eu imagino que o apóstolo Paulo na prisão, ele não ficava lá murmurando, dizendo assim: ah, Deus, você me abandonou, fui fiel no dízimo, na oferta, o Senhor não me fez prosperar. Porque a ideia que a gente tem é que você é fiel no dízimo, na oferta, Deus vai te enriquecer. Não, você não fez nada, que é sua obrigação. Dizimar, ofertar é a minha obrigação como cristão, eu faço por amor a Deus. Não é para que Ele me dê mais, é porque Ele me deu, eu só estou devolvendo. E é tão simples. Mas aí a gente, porque se engana nas falas, e aí vai cobrar de Deus algo que Deus não prometeu. Nós achamos que viver uma vida a serviço de Cristo vai nos poupar do sofrimento, irmãos. Pelo menos na Bíblia que eu estudo há anos, e aqui eu prego, todos os homens de Deus sofreram durante muito tempo. Não tem nenhum desses que desfrutaram de felicidade, como o povo fala aí, não. Desculpa aí, falar a verdade, hein? Mas uma vida com o Senhor é uma vida onde você abre mão. Foi Jesus que disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá, mas o que perder a vida por amor de mim, esse achará. Então, a nossa vida, ela deve ser de fidelidade ao Senhor, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos dias ruins que todo mundo tem. Tem um dia que você acorda meio atravessado, E mesmo assim, nós precisamos continuar servindo o Senhor com alegria. Servir a Deus com felicidade, com fidelidade. E Paulo fala isso assim: olha, a gente tem que ser feliz no Evangelho. E olha só o que ele continuou falando das aflições do Evangelho, verso 14. Os irmãos, a sua maioria, são motivados no Senhor por minhas algemas. Eles me veem preso e ficam motivados, eles não têm medo, eles não ficam correndo, dizendo assim: ah, não vale a pena servir a Deus. Pelo contrário, eles se motivam, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam isso por inveja e rivalidade, porém outros os fazem com boas intenções. E esses fazem por amor e consciência de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Que coisa boa é quando alguém vê que a gente, apesar de todas as nossas lutas, nós nos mantemos fiéis. Porque é muito fácil e é comum as pessoas perguntarem assim: rapaz, você não larga isso aí? Que negócio aí, vai trabalhar, arruma alguma coisa a fazer. Podia no final de semana desse, um domingão desse, estar em outro lugar, mas eu decidi, eu escolhi estar na igreja do Senhor. Amém? Às vezes a gente não consegue entender, o mundo fica assim meio baleado com isso. Fala: não é possível, os caras estão tudo maluco. Falei ontem aqui com o pessoal: você passa numa obra, pode passar aqui, tem um monte de obra aqui, o pessoal está trabalhando, eles estão cantando, levantando cimento, puxando, carregando peso, cantando. E a gente fala assim: não, possível ser feliz. Não está canto, gente. A gente precisa ser feliz, cara, com o que Deus nos deu. Amém. Nos alegrar com o que temos. Tem um texto das Escrituras que eu jamais vou esquecer. Ele diz: quem desprezará o dia das coisas pequenas? Zacarias 4:10. Não despreze as coisas pequenas, porque nelas você pode encontrar a razão do que Deus tem para você. Amém? Então Paulo nos mostra que é possível ter alegria mesmo nas aflições, mesmo nos momentos mais duros, mais difíceis da vida. É possível que alguém esteja olhando para você nesses momentos difíceis, dizendo assim: você me inspira. Olha o pastor Nelson Manciano, quando ele há uns anos atrás trouxe na igreja um monte, uma pilha de cheques, disse: eu estou com tudo isso aqui para pagar, mas eu acredito que um dia Deus vai me dar graça. Falei: meu Deus, você aguentou, a gente aguenta também, aguenta. Eu estou vivendo dias assim difíceis durante o tempo, mas eu lembro sempre desse, mostrando que assim, ó. E teve um dia que vieram aqui, nós resgatamos quase tudo já. É isso. Então, nas aflições, irmãos, a gente aprende. Nas aflições, Deus nos usa como testemunho, como bênção na vida de outros. Nunca despreze o dia das coisas pequenas, e seja feliz também no tempo difícil. Amém? Então Paulo diz assim: é possível na aflição ter alegria. Outra coisa, ele diz que é possível ter alegria no ministério, porque tem gente que diz assim: olha, esse negócio de servir a Cristo também, eu vou falar, hein? O povo de igreja é um povo ingrato. Eu tenho uns amigos que servem a Deus, pastores, e às vezes eles ficam entristecidos porque o povo vai embora da igreja.
Sabe por quê, irmãos? Eu não quero que ninguém vá embora. Nunca quis que ninguém vá embora. Mas as pessoas não são minhas. Elas são do Senhor Jesus. E quando elas vão embora, eu não fico chateado e magoado com elas. Porque senão eu nunca vou poder vir aqui pregar, porque eu vou estar sempre com raiva. E toda a minha mensagem vai machucar quem ficou. Entende como é que é? Às vezes a gente não consegue entender que o ministério é uma bênção. Servir a Deus é um privilégio. Quantos gostariam de estar fazendo o que eu faço? Não podem, por qualquer motivo que seja, porque Deus não chamou, porque a pessoa não consegue, ou porque não deram oportunidade, não sei. Mas olha o capítulo 2, vamos estar falando da alegria que ele tem no ministério, verso 27. Vamos ver. Capítulo 2, verso 27. De fato, ele está falando do nosso serviço do ministério. Como é que ele se vê? De fato, ele esteve gravemente enfermo à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele. E ele está falando do Timóteo, que estava com um problema, o cooperador dele aqui, que estava com um problema. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não sofresse com ele. Ele esteve gravemente ferido, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido, tristeza sobre tristeza. Por isso, enviei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar, ao vê-lo novamente com isso, eu sinta menos tristeza. Ele está falando da alegria dele no ministério, e às vezes a pessoa servindo ao Senhor, fica enfermo, fica doente. E a gente ora, a pessoa não melhora. Olha, irmão, eu vou falar para vocês. Eu estava na casa da Amanda hoje. Aí entra o Marivaldo e o Vinícius. E eu pensei que eles estavam levando o Arthur para colocar no banquinho. E quando eu vi, não era o Arthur, era a Roseli. De tão magrinho, tão pequenininho, eu confundi, pensei que era o Arthur. Eu fui lá e o Arthur era a Roseli. E quando eu olhei para ela, a gente já não vê mais vida, né? Eu fui falar com ela e eu não conseguia. Eu voltei para o meu lugar, sentei e as águas eram nos olhos. Você fica sem saber o que falar. Mas mesmo sabendo que alguém que serviu tanto tempo conosco na igreja, tanto tempo servindo o Senhor, e chega num momento que não pode fazer mais nada. Nada ela pode fazer mais realizar. Mas ainda assim, tenho certeza que no coração dela há uma alegria. Eu servi o meu Senhor. Tem que haver uma alegria em nós pelo ministério, por aquilo que nós fazemos para Deus, irmãos. Hoje, você pode vir aqui, cantar, pregar, pode fazer igual os meninos fizeram, um caldo maravilhoso. Assim, eu não sei alguns, né? Mas pelo menos eu vi você pegar umas 8 vezes um caldo de abóbora com carne seca. Tá bom, tá bom. Não, e o pastor Nelson eu vi também umas 10 vezes indo ali na fila. Entreguei. Eu fico lá no canto só observando a fila lá rodando. Estava muito longe. Então chega um momento que você fala assim, meu Deus, quanta coisa. A gente pensa que não faz nada para Deus. E quando você olha, você, eu contribuí com isso, eu fiz aquilo. Quantas pessoas abençoadas porque vocês botaram a mão. Entendeu? Mas vai ter tempos em que a gente não consegue. Você está impossibilitado, quer que seja por causa de saúde, que não te dá mais condições, ou porque você não tem mais o tempo, tem que fazer outras coisas. Imagina uma mãe que tem bebê, não dá para fazer. O pai que às vezes tem que agora trabalhar em horário diferenciado. Mas enquanto você puder, meu irmão, faça o melhor e faça com alegria. Tem que ter uma alegria no seu ministério. Não existe ministério maior ou menor. Há quem pensa que, por exemplo, o ministério do pregador é maior do que o outro. Não é. Ele é mais um instrumento nas mãos do Senhor. Se o Senhor não estiver presente, não adianta nada. Não adianta. Se você conversar, nós temos acho que 22 casais, e se você conversar com cada um dos 22 casais, cada um entendeu uma coisa diferente. Por quê? Porque quem ministra o coração de cada um é o Espírito de Deus. Dá uma porção diferente para cada um. Aí vem pessoas e cantam, vem outro e cuida das crianças, outro vai e faz a arrumação da igreja, e no final todo mundo, toda a comunidade é abençoada. É isso que faz a diferença. Eu tenho que sentir uma alegria no meu ministério, no que eu faço, dizer, Deus, obrigado.
O Senhor me permitir estar aí. Eu estava ouvindo um pastor da Assembleia de Deus, esses dias pregando, e ele contou que ele foi pregar numa igrejinha lá em Santa Catarina, e aí o irmão foi recebê-lo na porta. E aí, quando ele estacionou o carro, o irmão falou: "O senhor é pastor, fulano e tal, posso estacionar o seu carro?" Ele falou assim: "Pode, mas assim, eu não queria dar trabalho para o irmão. Onde é a vaga?" Eu falei: "Aqui." Então, se o senhor importar, mesmo estacionou o carro. Aí eu vi de novo aquele senhor e falou assim: "O senhor se importa se eu acompanhá-lo até a presença do nosso pastor?" Aí levou ele. No meio do caminho estava chegando um diácono da igreja. Aí ele falou assim: "O senhor, pastor, me perdoa, eu posso deixar o senhor com o pastor, com o diácono, para que eu possa voltar para o estacionamento para cuidar do estacionamento da igreja?" Ele falou: "Claro." Aí foi embora e tal. E aquele pastor pregou. No final do culto, ele foi jantar com o pastor da igreja. Eles estavam sentados jantando. Aí aquele irmãozinho apareceu lá. Foi sentar na outra mesa e falou com ele: "Ô pastor, tudo bem?" Aí o pastor da igreja falou: "Vem aqui jantar com ele." "Não, nós estamos aqui com um grupo de pessoas, eu não queria incomodar." Aí aquele pastor que foi pregar perguntou: "Nossa, esse seu diácono é maravilhoso, hein?" A pessoa educadíssima falou: "Não, ele é diácono não. Ele está ajudando a gente lá, ele é o juiz da cidade. É o juiz da cidade. Mas aqui ele não é nem o diácono, ele está lá na porta, feliz da vida, servindo todo mundo, dizendo: tem uma importância o que eu faço, que coisa boa que eu estou servindo a Deus." Você está entendendo? Às vezes a gente não consegue saber valorizar o que Deus nos dá. Então é necessário que a gente valorize. Oh, meu Deus, obrigado. Me ajuda aí, Senhor. Então, versículo 2 ao 30, Paulo aqui no capítulo 2, ele fala disso. Olha: "Completar a minha alegria", no capítulo 2, né? "Tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não faça nada por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo plenamente natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Pelo contrário, se esvaziou." Fala assim: desenvolva o seu ministério de uma maneira em que você se esvazie do seu orgulho, da sua soberba, para servir os outros. Você não ser o crítico do momento. Então, irmãos, é possível ter uma caminhada cristã de alegria no ministério, onde você faz as coisas com prazer, porque você não está servindo homens, não é pessoas, é Cristo. Se todos nós entendermos que no final nós estamos aqui para servir a Cristo. Agora, sabe qual é o grande problema, o mal da igreja brasileira? Você pode passar um monte de lugar com uma placa: "Venha receber sua bênção." Ninguém vem no culto para receber, gente. Nós vemos no culto para adorar, é para dar. O culto é o lugar onde você leva alguma coisa, você não vai receber. É lógico que ao sentar aí e ouvir a palavra, você é abençoado, mas o desafio de quem está aqui não pode ser venha receber. É totalmente contrário. Nós temos que desafiar as pessoas a vir cultuar a Deus, adorar a Deus, aprender a amar a Deus, não amar as coisas que Deus pode dar. Então é possível ser feliz no ministério, sim, servindo a Deus com fidelidade e com alegria, não pelo que Deus pode me dar, mas pelo que Deus é, pela maneira como Ele me resgatou, me tratou, como Ele cuida de mim. Amém? Amém. Que dificuldade a gente tem nesse país de falar de Cristo, por esses desafios de tanta oferta, de tanta... Terceira coisa, eu tenho que ter alegria no meu Senhor, alegria em Cristo. Alegria em Cristo. Tem um cântico que o pastor Carlos Alberto gostava de cantar muito, que é a beleza do meu Senhor. E é tão bom você ter alegria no seu Senhor, alegria em Jesus, falar de Jesus com os olhos brilhantes, sabe, irmãos? Não é falar de Jesus com medo, nem falar de Jesus para assombrar as pessoas. Você vê, tem crente que fala assim: você vem pelo amor ou vem pela dor. Já não sabe se ele apresenta o Senhor, se ele apresenta Satanás para o cara. Porque se você vai vir pela dor, que coisa mais estranha que é essa? Mas enfim, olha só no capítulo 3, versículo 1, o que Paulo diz: "Concluindo, meus amados irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo vos escrever outra vez as mesmas coisas, porque isso é
uma segurança para vocês. Olha, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que falar de Cristo para vocês é um prazer. Eu me sinto bem ao poder falar de Jesus. E se eu falar a mesma coisa toda semana? Ele está falando, eu fico feliz porque é uma segurança para vocês. Você sabe que a gente, quando estuda a arte da pregação, homilética, você descobre pregadores que têm uma mensagem só. Eles pregaram a vida inteira deles uma única mensagem. Então eles podem ler um texto diferente, mas a mensagem sempre será a mesma. E eles nunca ficaram tristes por isso, porque eles queriam falar de Cristo. E toda a pregação dele, podia ler o texto que fosse, eles chegavam no mesmo final. É uma mensagem só. É isso que Paulo está dizendo assim: eu não me canso de vos ensinar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós outros. Eu fico imaginando se toda semana ele ensinasse uma coisa diferente para aqueles caras. Você sabe que tem lugar que é uma coxa de retalho. Um dia você fala que Jesus salva, no outro dia você fala assim, depende de você. Se você não for fiel, já não salva tanto. Um dia você fala assim, olha, o seu corpo é templo do Espírito Santo. No outro dia você fala assim, você tem que buscar o Espírito Santo. Mas que confusão. Então a gente não entende. Paulo tem uma mensagem só. Ele fala assim, nós somos morada de Deus. Eu fico feliz por você se entregar a vida a Jesus. Pronto, ele não disse que você entregou a vida a Jesus, no outro dia não está mais com ele. Eu tenho segurança de ensinar as mesmas coisas. E estou feliz porque eu falo de quem? Eu falo de Cristo. O Novo Testamento, irmãos, veja só como nós vivemos muito longe do Novo Testamento. Nós, igreja brasileira. Quantas vezes você vê o Novo Testamento, o pregador aqui, Paulo, João, qualquer um deles aqui, o Lucas, que escreveu Atos, escreveu um dos Evangelhos, pregarem sobre os personagens do Antigo Testamento. Eles falam coisas, passagens deles, fulano de tal. Nos nossos cultos no Brasil só se fala o Antigo Testamento, por quê? Porque lá tem uma promessa. Se você cumprir, Deus vai fazer. O Novo Testamento não tem. O Novo Testamento vai falar de Jesus. Ele é o Senhor de tudo, de todos. A minha alegria tinha que ser falar no Senhor Jesus, no Senhor. É para a gente falar de Jesus todos os dias. Eu tenho uma alegria de falar do Senhor Jesus. Você precisa aprender a se alegrar de falar de Jesus. Com suas vizinhas, com seus colegas de trabalho. Mesmo quando o povo faz uma chacota, hein? Ontem eu estava dando um curso de manhã lá na indústria química, na Vila Anastácio. Aí tá os homens todos sentados em empilhadeiristas, dando um curso de segurança com empilhadeiras. Aí eu falei para eles, vocês estão convidados para um culto de casais hoje à noite, eu tenho um encontro de casais. Aí já começou as piadas. O Freire está aqui, porque tem um lá que chama Freire. Tá? E aí vai indo, entre uma palavrinha e outra, um pouquinho de Jesus aqui, um pouquinho de Jesus ali. E vai constrangendo as pessoas, as brincadeiras vão parando, as bobagens vão dando lugar. Nós temos que ter a alegria de falar do Senhor, irmãos. Os nossos olhos têm que brilhar quando fala de Jesus. Independente do ambiente que você esteja, a minha alegria está no Senhor Jesus Cristo. E se tudo passasse hoje? Porque olha, irmãos, vai ter um dia que nós não vamos ter mais nada nem ninguém. Eu enterrei a minha mãe. Alguns já enterraram os pais aqui. Um dia nós vamos perder pessoas que nós amamos. Mas se você é de Cristo, você nunca vai perder, você vai estar com Ele. A nossa esperança é essa, que um dia nós estaremos com Ele. Podia ter falado isso no encontro de casais, mas não falei não. O cara falou assim lá, tem uns caras que são engraçados. O pastor estava aconselhando um casal, aí a moça falou assim, amor, vai ser até que a morte nos separe, vai. Mesmo depois que de morte, pelo menos lá em Cristo a gente vai se encontrar. Aí o pai falou assim, não, de jeito nenhum. Minha promessa com você foi até que a morte nos separe. No céu eu não quero nem te ver.
fizeram com você, até que a morte nos separe. Morreu, já era. Mas a nossa alegria tem que estar em Jesus, irmãos. Se a gente for ficar esperando que o outro nos torne feliz, não vai dar certo. Não vai. A pessoa pode te dar momentos de prazer, de alegria, mas assim ela é diferente de você. Não existe, viu? A tal da metade da laranja não existe, não. Não existe, como é que chama? É alma gêmea, não existe, não. É só a música do Fábio Júnior que é alma gêmea, não é? Essa não tem, não. Nós somos diferentes, mas é isso que nos torna especiais. É quando um diferente do outro se suporta em amor. Suportar não é no sentido de ser ruim, não. Suportar é um carregar o outro, é dar segurança para o outro. Tão diferente que somos. E a gente só pode fazer isso se Jesus for o motivo da nossa alegria. Então Paulo está dizendo assim: a minha alegria está no meu Senhor. E aí olha só, nesse capítulo 3, como é que ele fala a partir do verso 12. Não que eu tenha alcançado tudo isso, ou que seja perfeito, entretanto eu vou caminhando, buscando alcançar aquilo pelo qual também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o que está diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o meu prêmio? É o Senhor Jesus. Qual que é o meu prêmio? Eu não quero ficar olhando para trás, eu não quero olhar para o passado, eu quero olhar para frente, para o Senhor. Ele é o meu alvo. Amém? Por isso o escritor de Hebreus, capítulo 12, verso 2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quarta coisa é a alegria nas bênçãos. Ah, pastor, mas Deus abençoa a gente tem que ser feito. Tem mesmo. Tem uma música aí que toca muito de não sei se ele é padre, um moço americano. E aqui no Brasil foi traduzido de uma forma que a gente ouve a música muito assim: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Gente, é isso mesmo, nós temos muitas bênçãos, muitas. E nós temos que ser gratos a Deus por elas. Amém? Capítulo 4, verso 2 ao 23, Paulo diz assim: olha, suplico a Evódica e Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jogo, que ajudes a ministrarem comigo, que me ajuda na administração do Evangelho, juntamente com Clemente, com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo: alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, porque breve voltará o Senhor. E aí ele vai falando sobre isso, irmãos, das alegrias que ele tem nas bênçãos de caminhar com as pessoas, de andar junto. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da vossa oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, que for de amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Contudo, aprendesse e recebesse, ouvisse e vistes em mim, isso praticai também, e o Deus de paz estará convosco. Aí o verso 10: alegro-me grandemente no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estavais atentos, mas não faltava ocasião apropriada. Ele está falando aqui das necessidades que ele passou, e que a igreja de Filipos o surpreendeu, sustentando ele, dando a ele tudo que ele precisava. Aí ele diz aqui no verso 11: não declaro isso por estar necessitado, por quanto aprendi a viver satisfeito sobre toda, olha, guarda bem isso, aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu me alegro nas bênçãos de Deus. Tem tantas bênçãos, Deus eu tenho tantas bênçãos. Às vezes, irmãos, a gente não consegue perceber.
Aí as Escrituras nos dizem, olha os detalhes. Eu sei passar necessidade, sei que tem abundância. Vai ter dias de mesa cheia. E vai ter um dia, meu irmão, você faz um arrozinho com ovo e está bom demais. E louve a Deus por isso. Amém? Vai ter dias que a gente vai poder fazer um churrasco. E vai ter dias, ou talvez alguns dias, mais que um dia, vários dias, sem carne. Ué, mas ele está dizendo, eu sei ter e eu sei não ter. Eu sei ter fartura e abundância, eu sei padecer necessidade. Mas eu estou feliz com meu Deus por isso. Tudo considero uma bênção. Então, queridos e amados irmãos, ser cristão é um exercício. Todos os dias a gente está caminhando e aprendendo alguma coisa. Parece que nós nunca vamos estar prontos. E eu imagino que nunca. Todo dia a gente está tomando um puxãozinho de orelha de Deus, dizendo assim, olha, isso aqui que você está pensando não está muito certo. Foi o que aconteceu comigo essa semana com o carro, né? Rapaz, carro velho, o cara olhou para mim, moça, isso aqui é um avião. E eu, meu Deus do céu, como a gente reclama. Todo mundo está querendo alguma coisa que você tem e está dizendo que não serve. Tem algumas crianças que não têm um sapato, não tem um tênis. E aí quando você pega um tênis que já está velho e está jogando fora, o menino vê, ele pega aquele tênis. Ontem, o Joaquim, meu amigo, pastor Joaquim lá de Ferraz, ele estava sentado aí com a esposa. E eu não sei se foi na hora que o Marivaldo foi conversar com eles, alguém chegou perto, e aí ele falou assim, nós pegávamos algumas coisas lá no lixão para fazer os brinquedos. A gente se virava com o que tinha. É isso. E quer saber como menino, como criança, como a gente se divertia? Como se divertir? É uma música antiga, irmãos. O pessoal velho, você vai saber. Aí dizia assim, todo menino é um rei. Eu também já fui rei. Porque todo menino, ele consegue pensar, sonhar, idealizar. Ele cria fantasias na sua mente, na sua cabeça. E ele vive feliz da vida. Quando é que a gente perde isso? É quando cresce e começa a querer tomar conta da nossa própria vida. Quando a gente começa a achar que é dono de alguma coisa. Enquanto o papai e a mamãe estão cuidando de tudo, o menino pensa, ele sonha, ele festeja, celebra tudo. Mesmo reclamando do pai e da mãe. A gente precisa ser às vezes um pouquinho mais jeitinho de criança, né? Jesus em Mateus 18 diz assim, vinde a mim. Ele diz assim, põe aqui uma criança no meio e diz assim, está aqui, ó. Quem não for bom a criança, ou não pensar, mas um desses pequenos como a mim mesmo, não vai receber o Pai. Ele está falando das crianças, ele está mostrando para nós qualidades, qualificações daquela criança, que a gente perde com o passar do tempo. A capacidade de se alegrar com tudo, de festejar, de celebrar, de se apegar a pessoas, né? De perdoar. A criança tem uma facilidade para tudo, gente. E principalmente sorrir. Eles fazem uma festa, alegria. Então eu quero te desafiar, meu irmão. Sorrir um pouco mais. A Lúcia falou ontem aqui que eu não sorri. Você é muito sério. Eu não sou sério, é que eu sou feio, gente. Aí não tem jeito. O que vai fazer? Entendeu como é que é? Mas olha, eu sou tão alegre com Jesus, irmãos. Eu sou. Pensa num cara que não tem o que reclamar da minha vida ministerial, da minha vida com Deus. Não tem. Não tem. Se um dia o Senhor vier perguntar o que te falta lá, assim, para mim, Senhor, não está faltando nada. Eu gosto de tudo. Eu gosto do Senhor. E gosto do que o Senhor me deu a fazer. Só queria que os outros entendessem também. Vamos ficar chateados. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus com alegria. Hoje é dia de ceia. Que coisa boa, irmãos. É servir a Deus. Que coisa maravilhosa. É ter uma vida na presença do Senhor. É saber que um dia, e nós não sabemos quando vai ser, o Senhor vai nos recolher. Aí também nós não sabemos como é que vai ser lá em cima. Você sabe que as pessoas pensam assim, lá vou ver papai, mamãe, vou ver titia. Não sei. Tem uns que são mais abusados. Lá eu quero perguntar umas coisas para Abraão.
Aí já é muito íntimo. Eu vou falar com a Abrão, como é que é esse negócio aí? Eles falam que esses cultos meio esquisitos, os caras passam as coisas. Lá eu vou perguntar não sei o que para Jesus. Eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de passar na conferência e falar assim, eu tenho 2 perguntas para fazer, posso perguntar a mão aqui? Mas, amados irmãos, já que a palavra de Deus nos garante, é que um dia nós estaremos com o Senhor. Amém? Um dia. E eu espero com alegria esse dia. Vamos orar, feche suas olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. E o Senhor possa ministrar no nosso coração todos os dias, Senhor, para que nós entendamos, Senhor, que estar na tua presença é motivo de muita alegria, Senhor. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz ele será, tudo lhe irá bem. Do trabalho das suas mãos comerás, a sua esposa será como a videira frutífera, e os seus filhos como rebeldes da oliveira ao redor da sua mesa. Assim será o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor possa nos trazer temor ao coração, Senhor, e a felicidade, a alegria do servir, Pai. Que nós possamos caminhar diante do Senhor, Pai, com o coração jubiloso. Aleluia. Deus, os intempéries da vida, que as dificuldades, até os nossos fracassos não nos afastem de Ti, pelo contrário, Senhor, que eles nos tornem mais dependentes do Senhor, mais maleáveis, mais próximos de Ti, Jesus. Nós Te louvamos por tudo, Senhor. Peço a Tua bênção sobre a vida dos meus amados irmãos, sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja. Senhor, eu quero orar em especial pela vida do Vinícius, do Tiago, pela vida, irmãos Elícia, que Tu possas abençoá-los. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia desse momento que eles estão vivendo. Que essa dor, eu sei que um dia vai passar. Que o Senhor possa tirar, Senhor, toda dor, toda angústia dali. Em nome de Jesus. Que venha sobre a vida daquela família, Senhor, o refrigério e a paz do Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Amém? Aleluia. Parece que nós vamos ter os ministros júnior. Os kids. Amém? Glória a Deus. Olhe para a cruz, pela cruz eu vou, se sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, Ele está somos provados, o amor. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, pela cruz.
me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a